Muito bem, meus irmãos. Para aqueles que nos visitam hoje, nós estamos já na quarta mensagem de uma minissérie que começamos depois do dia 31 de outubro, data onde nós lembramos da Reforma Protestante. E nesta caminhada nós já passamos por três das 5 solas eternizadas na Reforma Protestante. Nós já vimos solos Cristos na primeira mensagem, ou seja, somente Cristo. Vimos nisto o Senhor Jesus no seu papel e posição sem comparação ou compartilhamento com absolutamente nenhum outro ser humano, muito menos com aquilo que qualquer ser humano possa fazer por si ou por outros. O Senhor Jesus é incomparável. Na segunda mensagem vimos sola gratia, sola graça, ou somente a graça, desculpe, e vimos como não existe nenhuma possibilidade de uma humanidade, eu e você, perdida, oferecer qualquer coisa ou mesmo ter qualquer participação em sua salvação. Então, somos salvos unicamente pela graça de Deus, por seu favor imerecido por homens pecadores, rebeldes, como nós, mas que somos transformados em filhos amados por sua graça. No domingo passado, terceira mensagem, nós vimos sola fide, isto é, somente a fé. Vimos como apenas através da confiança exclusiva na obra de Cristo, alguém é alcançado por essa graça. Não pode-se dividir esta confiança com absolutamente nada mais, somente a fé. Aliás, confiar é exatamente o significado principal que nós vimos sobre o que é ter fé. É confiar na obra de Cristo. E só podemos colocar a nossa fé na obra dele, que é suficiente, a qual temos acesso somente pela graça e não por nossas obras. Este é um rápido resumo do que vimos nas 3 mensagens anteriores. Se você querendo acompanhar essas mensagens, elas estão disponíveis no nosso canal online. Nós vimos isso, irmãos, porque as 5 solas elas ficaram como sendo a identificação do resumo da mensagem da Reforma Protestante. Elas foram 5 máximas que você pôde verificar durante todo o período desde o século XVI, mas que na verdade foram unidas debaixo de uma identidade com a Reforma apenas agora, no século XX, século passado. E assim, meus irmãos, nós temos caminhado para aprender como que a fé cristã ela é uma fé profunda, robusta, mas na prática muito mais simples do que nós pensamos. Ela não é baseada em cerimônias, ela não é baseada em ritos, ela é baseada num relacionamento que é definido nas Escrituras com Deus através dessas exclusividades da pessoa de Cristo, da graça, da fé, e hoje nós vamos ver a respeito das Escrituras. Mas antes disso, quero ler novamente o texto que nós temos usado como um dos textos bases em Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. O meu retorno está um pouquinho alto. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Vamos ler juntos, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção
daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Como os irmãos têm visto, o nosso objetivo nessas mensagens não é fazer uma exposição desse texto. Um dia a gente chega lá, na exposição de Efésios, mas nosso objetivo é ver como que neste contexto nós encontramos exatamente as 5 solas representadas, às vezes até mais de uma vez, e dele nós temos extraído. E é o que faremos hoje. Nós vamos ver o papel indispensável, incomparável que as Escrituras Sagradas têm em nossas vidas. Portanto, sola Scriptura, somente a Escritura. Eu quero começar como comecei nas 3 mensagens anteriores, lendo para nós o documento chamado A Declaração de Cambridge, que fala, inclusive, a respeito das 5 solas, comparando-a com o cenário cristão, digamos assim, especialmente evangélico dos últimos anos. Preste atenção. Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja. Mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Escritura e sua função oficial. Na prática, a igreja é guiada por vezes demais pela cultura, técnicas terapêuticas, estratégias de marketing e o ritmo do mundo de entretenimento muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer e em como funciona e no que oferece do que a palavra de Deus. Os pastores negligenciam a supervisão do culto que lhes compete, inclusive o conteúdo doutrinário da música. À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã e que suas doutrinas perderam sua proeminência, a igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. Em lugar de adaptar a fé cristã para satisfazer as necessidades sentidas dos consumidores, devemos proclamar a lei como medida única da justiça verdadeira e o evangelho como a única proclamação da verdade salvadora. A verdade bíblica é indispensável para a compreensão, o desvelo e a disciplina da igreja. A Escritura deve nos levar além de nossas necessidades percebidas para nossas necessidades reais e libertar-nos do hábito de nos enxergar por meio das imagens sedutoras, clichês, promessas e prioridades da cultura massificada. É só à luz da verdade de Deus que nós nos entendemos corretamente e abrimos os olhos para a provisão de Deus para a sociedade. A Bíblia, portanto, precisa ser ensinada e pregada na igreja. Os sermões precisam ser exposições da Bíblia e de seus ensinos, não a expressão de opinião ou de ideais da época. Não devemos aceitar menos do que aquilo que Deus nos tem dado. A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. O Espírito não fala em formas que independem da Escritura. A parte da Escritura, nunca teríamos reconhecido a graça de Deus em Cristo. A palavra bíblica e não a experiência espiritual é o teste da verdade. E aí nós chegamos à reafirmação e à negação, que é o que projete lá, por favor, que temos visto nas outras solas também. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. O que nós vimos nessa declaração, irmãos, na verdade é uma exposição do cenário que tem acontecido com a igreja desde que ela foi liberta dos grilhões da religiosidade no século XVI com a Reforma, mas infelizmente se colocou debaixo de outras servidões, servindo à sociedade e ao pensamento moderno, em vez de servir apenas à palavra de Deus. Nos dias da Reforma, voltando um pouquinho no tempo, 505 anos atrás, aproximadamente, por incrível que possa parecer, a palavra de Deus era vista como, na verdade, uma ameaça àquela que na época se dizia ou se identificava como a Igreja de Cristo. E eu me refiro, é claro, à Igreja Romana, com todo respeito, mas via a palavra de Deus como uma ameaça. Por quê? Porque ela falava coisas que a igreja praticava de maneira diferente, ou ela continua falando. Por séculos,
Isso se perpetuou. Por quê? O analfabetismo assolava uma enorme parte da população. Juntando a isso, a população tinha apenas como referência das Escrituras uma versão que foi sacralizada, mas que estava em latim. Eu me refiro à Vulgata Latina, de Jerônimo. E sem conhecer o latim, e inclusive em grande parte sem saber sequer ler e escrever, o povo não tinha acesso às Escrituras. A Vulgata foi escrita nos fins do século IV, virada para o século V. A reforma aconteceu no 16º século, em 1517, ou seja, por praticamente 1000 anos. À medida em que a população conhecia menos e menos do latim, e menos sobre ler e escrever, a humanidade ficou à mercê da igreja, que devia simplesmente acreditar do que ela dizia e o que ela ensinava ser a verdade. Então, eles ouviam coisas como o seguinte: calma que eu não sei direito, mas vou tentar. Sic enim Deus dilexe mundo, ut filium sum unigenitum doret, ut homines qui crede ieum non pereat, sed habeat vit aeternum. Vocês entenderam? Nem as pessoas na Europa da época. Eles precisavam entender que o que eu acabei de ler, nada mais, nada menos, significa que, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Séculos e séculos, as pessoas ouviam o que eu acabei de lhes ler agora, mas não entendiam absolutamente nada. Era claro, meus irmãos, que não havia como o povo conhecer o seu Deus sem a palavra de Deus nas mãos. Homens como John Wycliffe tentaram traduzir a Bíblia para a linguagem popular e foram perseguidos por isso. No caso dele, para o inglês. Ele ficou conhecido, inclusive, como a estrela da manhã da Reforma, porque ele viveu, na verdade, 100 anos antes da Reforma estourar e já trazia esse pensamento de que o povo precisava ter acesso à palavra de Deus. Porém, meus irmãos, é só realmente a partir da Reforma que as traduções começaram, vamos chamar assim, a pipocar por toda a Europa. Alemão, inglês, francês, holandês, inclusive o português, começaram a chegar às mãos do povo com as suas traduções. Um homem ex-católico chamado João Ferreira Anes da Almeida, ou simplesmente João Ferreira de Almeida, era um missionário calvinista e ministro pregador da Igreja Reformada nas Índias Orientais Holandesas e foi reconhecido especialmente por ter sido o primeiro a traduzir a Bíblia Sagrada para a língua portuguesa. Todas as versões Almeida que nós temos, Revista Atualizada, Revista Corrigida, Nova Almeida, vieram exatamente do seu trabalho. E adivinha com quantos anos ele terminou a sua primeira tradução? 16 anos. Ele terminou a sua primeira tradução. Bem, a partir disso, quando as traduções estouraram por toda a Europa, nada mais seria o mesmo. A igreja, a população, na verdade, começou a experimentar a verdade de João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O próprio Senhor Jesus diz, mais adiante, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, durante milênios, a palavra de Deus tem sido apontado da parte do próprio Deus como a fonte para a nossa iluminação, libertação, instrução e revelação. Isso ficou sendo tolhido, impedido à humanidade durante séculos. Mesmo, meus irmãos, quando não tinha, inclusive, ainda nada registrado, porque a palavra de Deus começa a ser registrada pela pena de Moisés, muitos séculos depois da criação. Mas quando ainda não tinha nada registrado, a palavra de Deus já mostrava como ela era central na nossa relação com Deus. Quando ela era obedecida, tudo andava bem. Quando ela era adulterada, as coisas saíam do trilho. Em Gênesis capítulo 3, quando a queda do homem e da mulher, quando o pecado entrou no mundo, nós vemos exatamente isso. No capítulo 2, olha o que Deus fala, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No capítulo seguinte, Satanás adultera a palavra de Deus, perguntando à mulher, foi isso mesmo que Deus disse?
não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis 3:1. A mulher perde a oportunidade de calar o pai da mentira, de dizer que não foi nada disso que Deus havia dito, mas em lugar disso, ela acrescenta ao que Deus disse, dizendo não. Ela disse que pode comer não pode comer, mas não pode nem sequer tocar naquela árvore em especial. Deus não havia dito isso. Bem, se uma adiciona, o outro subtrai. E Satanás responde: certamente vocês não morrerão. Ele coloca em dúvida o caráter e a palavra do nosso Deus. O resto é história. Nós sabemos o que acontece no resto do capítulo. E assim vai, meus irmãos, por toda a história do Antigo Testamento, por toda a história do homem. Muitos anos depois, não negligenciar a palavra de Deus foi o principal alerta que Deus deu, por exemplo, a Josué. Ele iria substituir a Moisés, o grande líder do povo de Deus, em lugar de falar sobre estratégias militares, sobre administração, sobre o que fazer ou deixar de fazer. Qual é o conselho, qual é o alerta, mais ali do que o conselho, que Deus dá a Josué? Somente seja forte e muito corajoso. Tome cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A palavra estava no centro do relacionamento que Deus queria com o seu povo a partir da vida de Josué. Séculos depois, diante da religiosidade vazia e cerimonial nos dias do profeta Isaías, o Senhor encerra a sua mensagem ao seu povo através desse profeta, dizendo o seguinte: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Isaías 66:2. Vez após vez, a seriedade com a palavra e o papel dela, meus irmãos, estão no centro do nosso relacionamento com o nosso Deus, e tem sido a receita para a nossa obediência e para a nossa devoção. Portanto, quando a Reforma levantou essa máxima, esse slogan, sola scriptura, não era apenas para reforçar alguma coisa, mas para resgatar algo que havia caído em desuso naqueles dias. No nosso texto em Efésios, que nós lemos agora há pouco, nós temos a confirmação do valor de sola scriptura e o papel da palavra de duas formas. Primeiro, absolutamente tudo que nós temos no texto que nós lemos, tudo que nós precisamos crer, não está apenas nele, mas está confirmado em toda a Escritura. Meus irmãos, na verdade, essa é a maneira como a própria teologia bíblica, inclusive até a teologia sistemática, se formam. Elas não se baseiam em apenas um texto, mas no conjunto de textos das Escrituras, isto é, no conjunto do que ela ensina sobre cada doutrina, sobre cada parte da teologia. Neste texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender sobre a pessoa do nosso Deus, sobre a pessoa de Jesus. Podemos aprender sobre a eleição e a predestinação. Podemos aprender sobre o papel do Espírito Santo na salvação. Podemos aprender sobre o principal motivo pelo qual Deus nos escolheu para a salvação, que foi a sua própria glória. Assunto após assunto, a Bíblia traz toda essa vastidão de conhecimento, a qual nós podemos encontrar base em toda a Escritura. E por que isso é importante? Porque nós não temos um livro escrito em 2, 3, 4 meses ou mesmo anos. Nós temos um livro, meus irmãos, que foi escrito durante 1.500 anos, por cerca de 40 homens, e em todo esse percurso você encontra coesão e unidade de mensagem e de ensino. Por outro lado, você pode pegar livros que possuem o mesmo autor, escrito ao longo de décadas da vida deste autor, e é muito provável que você já vai encontrar inconsistências, mudanças de pensamento e retratações, mas você não encontrará isso na palavra de Deus. A verdade é que ela ensina em Gênesis, ela ensina até Apocalipse, 1.500 anos depois. Segunda coisa, o valor de sola escritura está em que somente a palavra de Deus pode sustentar a nossa fé. Isso nós exploramos na semana passada, quando falamos sobre sola fide. A nossa fé, ela não é cega, ela não é sentimental ou emocional, ela não é nem sequer religiosa.
ela é baseada na resposta de confiança àquilo que Deus fala em sua palavra. Ela é sustentada por revelação divina pela palavra de Deus. E aí, meus irmãos, precisamos retornar ao verso 13 que vimos na semana passada. Porque semana passada nós nos concentramos sobre crer. Mas hoje nós vamos nos concentrar sobre em que nós cremos. Porque nós ouvimos, diz o texto, a palavra da verdade, o evangelho que o salvou. Perceba que, repetindo o que falamos semana passada, os efésios estavam sendo lembrados por Paulo de que não foram levados à fé por causa de sinais, por causa de milagres, nem mesmo por causa de um bonito discurso de sabedoria humana, mas unicamente pela proclamação da palavra de Deus, quando Paulo e seus companheiros proclamaram que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, como a gente vê em Atos capítulo 18, quando Paulo passou por esta cidade. Lá nós encontramos o seguinte: Paulo, todos os sábados, debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. E ele não fazia isso, meus irmãos, com um debate de quem era mais esperto. Ele não fazia isso com o debate de quem tinha mais conhecimento. Não, ele pregava mostrando nas Escrituras. Isso tanto é verdade que quando ele passou em outra cidade chamada Bereia, e fez a mesma coisa que ele fez em Éfeso, o que os bereanos fizeram? Eles pegaram a sua Bíblia da época, que era só o Antigo Testamento, e comparavam o discurso de Paulo com as Escrituras, para ver se as coisas eram assim mesmo. E muitos se converteram. Esse é o poder da palavra de Deus, o poder de gerar fé no coração daquele que ouve a mensagem. No mesmo livro de Atos, anos antes de Paulo já fazer as suas viagens missionárias, Filipe aproveita a oportunidade em que ele está em um lugar ermo, um lugar deserto, e lá está um etíope, um africano, que passava, era um homem rico, fazia parte da corte da rainha, e ele passa lendo as Escrituras. Filipe corre para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" O etíope respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Isso está em Atos capítulo 8, versículo 30 e 31. E todos nós sabemos como esse encontro termina. Aquele homem foi levado à fé, foi batizado e seguiu alegre a sua viagem. Por quê? Porque esse é o poder que as Escrituras têm, somente as Escrituras. Quando nós pregamos o Evangelho, meus irmãos, muitas vezes nós estamos tão preocupados em ter o argumento certo, ou ter o sorriso certo, o comportamento certo, ou sei lá, mas Deus o quê? E quantas vezes esquecemos que o poder de Deus está na palavra dele, na pregação pura e simples do Evangelho. Em pregarmos aquilo que nós temos já recebido, e não mais ou menos do que isso. Há muitos textos, irmãos, que nós podemos usar para falar das Escrituras. Muitos textos que apontam a sua inspiração e a sua suficiência. Eu não teria nem tempo aqui. Isso na verdade, deveria ser uma matéria enorme, mas não é o nosso objetivo nessa noite. Por exemplo, a seu filho Timóteo, Paulo dá uma das declarações mais maravilhosas sobre a palavra de Deus. Isso está em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Presta atenção no começo. Toda a Escritura é soprada por Deus. Esse é o sentido da palavra grega aqui. É a palavra que acontece só neste lugar e em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Toda a Escritura vem do falar de Deus, do expirar de Deus. Outro texto muito famoso é escrito pelo autor de Hebreus. O autor de Hebreus está advertindo, olha só, sobre o perigo da desobediência que quase destruiu o povo de Deus no Antigo Testamento. Aí o que ele fala? Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga, essa é a parte mais importante, os pensamentos e intenções do coração. É aí que o autor queria chegar. Vocês estão lutando com a desobediência? Vá para a palavra, que ela vai mostrar qual tem sido a intenção do seu coração de verdade, e vai mostrar se você precisa de arrependimento e de mudança de vida. Muitos textos existem para nos mostrar
como a palavra de Deus é esse texto insubstituível na nossa vida. Mas na nossa mensagem de hoje eu quero ocupar-me principalmente na segunda carta de Pedro, capítulo 1. E eu peço que você abra a sua Bíblia para poder deixar aberta e acompanhar como nosso segundo texto base de hoje. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Antes de nós continuarmos, eu quero reconhecer que boa parte desse conteúdo que nós vamos ver hoje pertence a um autor, um pastor americano chamado Voddie Baucham, alguns devem conhecer, que traz essa explicação desse texto de uma maneira tão apropriada e tão técnica que eu achei desnecessário reinventar a roda. Então, além de outras fontes, utilizei o material desse pastor para a nossa edificação hoje. Ele começa, meus irmãos, não no texto de 2 de Pedro, ele começa em 1 de Pedro. Em 1 de Pedro 3,15, lemos o seguinte: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A palavra aqui, responder, é oferecer uma apologia, que é uma palavra grega que significa responder racionalmente, trazer uma declaração de defesa, trazer uma resposta racional. Apologia não é dar uma desculpa, não é dar uma resposta que eu goste, é responder, é isso, por A, B e C. É apresentar evidências do porquê eu estou fazendo, ou crendo, ou sendo daquela forma. É isso que significa essa palavra. E Pedro nos adverte que a gente tem que estar preparado a todo momento para trazer essa resposta racional do porquê acreditamos, neste caso, de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e somente ela. Por que cremos isso? Porque nós não podemos afirmar, meus irmãos, que é apenas porque foi criado assim. A tia, desde pequenininho, na classe de criança, me disse e então, isso não cola, isso não serve, isso não é uma resposta racional. Eu não posso responder que é porque mamãe e papai me disseram, apesar que mamãe e papai devem dizer isso. Mas isso não é uma resposta racional, isso não traz fatos, isso não traz comprovação. E, por favor, também não podemos dizer a Bíblia é a palavra de Deus porque eu sinto no meu coração. Quando eu leio, alguma coisa aquece dentro de mim. É bom aquecer, mas não é uma razão, não é uma resposta racional. Eu também não posso dizer que eu experimentei e ela funciona para mim. O pós-modernismo adora isso, né? E ele vai dizer, legal, porque para mim não funciona. A Bíblia é a palavra de Deus muito à parte dessas respostas superficiais e em nada racionais. Aqui está, meus irmãos, a formulação de uma resposta racional, como nós veremos, e uma resposta bíblica. Eu trouxe por escrito, para a gente poder acompanhar, e ainda trouxe mais uma. Pode ir para frente. Não tem mais? Ah, sim. E bem colorido para a gente acompanhar parte por parte. Eis a declaração. Eu escolho crer na Bíblia, porque ela é um conjunto confiável de documentos históricos, escritos por testemunhas oculares durante o tempo de vida de outras testemunhas oculares. Tais documentos nos relatam eventos sobrenaturais que ocorreram em cumprimento de profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Nós vamos destrinchar, meus irmãos, parte por parte disso daí. Mas antes de mais nada, eu mencionei que nós iremos usar o texto de 2 de Pedro 1, 16 e 19, e eu gostaria de ler com os irmãos, creio que você já abriu sua Bíblia aí. 2 de Pedro 1, 16 e 19, para que você não ache que a gente está inventando, eis a base bíblica daquilo que está ali projetado. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens,
falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eu escolho crer na Bíblia, porque ela é um conjunto confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante o tempo da vida de outras testemunhas oculares. Tais documentos nos relatam eventos sobrenaturais que ocorreram em... E ali eu não consigo enxergar mais. Em cumprimento. Viu? O amarelo não é uma boa cor para colocar lá. Mas eu vou achar a minha cola aqui, sem problema. Onde é que está a minha cola? É tanto papel na minha frente, meus irmãos. Pronto, já achei, desculpe. Tais documentos nos relatam eventos sobrenaturais que ocorreram em cumprimento de profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Queridos, na mensagem de hoje você vai precisar ficar muito atento. Não é complicado. Eu coloquei até em cores diferentes para a gente acompanhar parte por parte. Cada uma dessas afirmações estão no texto de 2 de Pedro que nós acabamos de ler. Vamos então destrinchar nos minutos que nos restam? Primeiro, Bíblia é um conjunto confiável de documentos históricos. No verso 16, Pedro diz que não seguiram fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, não seguiram mitos, lendas, nem coisas que eles mesmos criaram ou outros criaram. A Bíblia é mais do que tudo um documentário e nunca foi uma obra de ficção ou uma obra da imaginação humana. Lucas, no início do seu evangelho, no prólogo do seu evangelho, ele escreve o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Fatos, é o que ele diz. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, diz Lucas, investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que, Teófilo, você possa ter uma fé cega. Você acha que é assim que o texto termina? Não. O texto termina da seguinte maneira: para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Fatos, testemunhas oculares, para que tenhas certeza das coisas que lhe foram ensinadas. Para que Teófilo e cada um de nós tivesse certeza daquilo que nós temos na nossa frente. O conjunto confiável de documentos, irmãos, que nós temos nas nossas mãos, ele suporta, ele sobrevive ao exame, ao escrutínio dos céticos, dos incrédulos, porque é um documento baseado em investigação e eventos, não em mitos, não em fábulas, não em lendas. Não temos em nossas mãos qualquer tipo de épico de ficção humana. Não é a Divina Comédia de Dante, não é a epopeia de Gilgamesh. São fatos bíblicos que têm sido corroborados, inclusive, por outras literaturas históricas, além de descobertas arqueológicas. É tão interessante, meus irmãos, que durante muito tempo as pessoas tentaram apontar nas escrituras inconsistências históricas. Durante muito tempo, disseram, por exemplo, que o livro de Isaías não tinha como ter um só autor. Criaram 4 autores para o livro de Isaías. Até que encontraram o rolo inteiro, do começo até o final, em um só pergaminho, nas cavernas de Qumran, no deserto, em Israel. Falaram em outros momentos que algumas das cidades que são narradas na Bíblia nunca existiram. A arqueologia foi lá, encontrou as cidades e, mais uma vez, a Bíblia tinha razão. Ou seja, queridos, os documentos que nós temos nas mãos têm comprovação histórica e não apenas são baseados na imaginação humana. São fatos que são transmitidos uns aos outros e há comprovação de tudo isso. Mas não é apenas por isso que nós acreditamos na Bíblia. Na segunda cor que nós temos ali, nós continuamos. A Bíblia é um conjunto confiável de documentos históricos, olha lá, escrito por testemunhas oculares durante o tempo de vida de outras testemunhas oculares. Então, esses documentos históricos tiveram gente que testemunhou e outros que depois testemunharam da sua veracidade. Veja como está o nosso texto, meus irmãos. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Está no texto de Pedro. Em outras palavras, o próprio Pedro está dizendo que ele e os demais que ele se refere, seus companheiros, não criam porque alguém lhes havia contado, mas eles criam porque eles mesmos haviam
visto. Isso é muito importante, meus irmãos, porque na investigação criou-se uma supervalorização das provas forenses. E eu acho legal. Eu gosto muito de seriados assim. Se lembra do CSI? É aquele episódio inteiro onde as pessoas ficavam procurando, até que chegava um técnico de laboratório, né? Ele era policial, mas não tinha muita cara de policial, não. Um cara franzino, meio nerd assim e tal. E ele tinha encontrado um pedacinho de DNA, uma fibra, sei lá do que, e dizia, é o cara que é culpado. E você passou ali 40 minutos do episódio esperando alguém chegar com essa bendita dessa prova. Você sabe o que ia acabar com qualquer episódio de CSI? Uma testemunha ocular. Não ia ter nem episódio. Está lá todo mundo colhendo uma coisa, colhendo outra, e ansioso para ir para o laboratório e ser, né, o herói do episódio. E alguém chegava assim, mastigando um chiclete, assim, foi ele que atirou. Eu vi. Passa os créditos porque o episódio já acabou. Testemunhos oculares encerram a questão. Porque eles estão dizendo, acabou o mistério, eu sei o que aconteceu, e é isso que nós temos na palavra de Deus. Vamos lembrar, meus irmãos, que isso não foi apenas Pedro que afirmou. O apóstolo João, na sua primeira carta, começa de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa. Isso é 1 de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Testemunhas oculares. De que ele está falando a propósito? De Jesus, é claro. Ele não era uma visagem. Ele não era uma projeção holográfica. Ele era uma pessoa, ele é uma pessoa, e ele esteve no nosso meio, e João está testemunhando aqui. Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos. Só faltou dizer, ele podia dizer, eu provei dele, porque ele deu um beijo em Jesus. Ou seja, tudo isso, meus irmãos, para mostrar que é um conjunto confiável de documentos históricos escrito por testemunhas oculares durante o tempo da vida de outras testemunhas oculares. Mas espera um minuto. E se essas primeiras testemunhas tivessem inventado? Quando nós chegamos à parte de ter sido no tempo da vida dos testemunhos oculares, nós precisamos de uma comprovação. E aí nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. O texto que fala principalmente sobre a ressurreição, no versículo 4, começa da seguinte forma. Jesus foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Nos dias que Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele está dizendo, a maioria dos quais ainda vive. Se você fizer um cálculo de quando isto aconteceu, Jesus se mostrou a essas 500 pessoas, e quando a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita, no mínimo 300 pessoas ainda eram vivas. Por que isso é importante? Começa a circular a carta de Coríntios, certo? Já expliquei para os irmãos várias vezes que as cartas eram copiadas e começavam a ser espalhadas entre as igrejas. Aí lá estava o irmão em Jerusalém, certo? Aí chegou lá a carta de Corinto, ele começou a ler. Ele ressuscitou não. Quem que está vendo isso aí? Não, isso é mentira. Nunca aconteceu de alguém falar isso. Por quê? Paulo afirmava, irmãos, com segurança da ressurreição, até porque ele também foi testemunho ocular da ressurreição no caminho de Damasco, e citava essas 500 testemunhas, porque ele sabia que ele não poderia ser contraditado. Quem em sã consciência evoca outras testemunhas sobre o seu testemunho, se estivesse falando a mentira? Portanto, documentos de testemunhas oculares, escritos no tempo de testemunhas oculares, e viveram no tempo de outras testemunhas oculares. Talvez, queridos, durante esse tempo de cada vez mais incredulidade para com as coisas de Deus, você tenha sido questionado
sobre essas testemunhas oculares. Não seja sobre isso, mas o que fizeram depois da morte dessas testemunhas oculares. Seu professor de faculdade disse, por exemplo, que depois que esse pessoal morreu e não tinha mais como contestar, a Bíblia foi traduzida muitas vezes e foi modificada. Quem já ouviu isso? Eu várias vezes. A Bíblia que você tem na mão não é aquela que foi escrita. As pessoas falam, por exemplo, de uns monges e copistas extremamente fanáticos que adulteraram o texto para poder casar com aquilo que nós cremos hoje. E hoje eu queria dar para você informações importantes do porquê isso é uma balela. Porque isso é literalmente gente que não estuda para poder afirmar isso. É gente que afirma, por exemplo, vocês sabem que vocês não têm as cópias originais escritas pelos autores. Claro, nunca afirmamos que existe a cópia escrita da mão de Paulo. Na verdade, é bom que isso não exista, porque com certeza alguém tinha colocado em um altar e estava acendendo vela para isso se essa cópia original existisse. O que nós temos, esse original, né? O que nós temos são cópias que foram feitas a partir deles. Agora, qual o problema de eles afirmarem essas coisas? Se esses monges, esses copistas, né, da Bíblia, fanáticos, quisessem de fato adulterar o texto bíblico, irmãos, eis o que eles precisavam fazer. Se você gosta de teoria da conspiração, seus problemas acabaram, porque vem aqui muita. Eles precisavam conspirar em 3 níveis diferentes. Vamos lá? Primeiro nível de conspiração, a conspiração do manuscrito. Brevemente na Netflix. Vamos falar apenas do Novo Testamento. O Novo Testamento, meus irmãos, tem mais de 6.000 manuscritos ou porções de seus livros ou cartas. 6.000. Talvez você ache que isso é pouco, mas vamos comparar com outras obras da humanidade. Detalhe, obras que são usadas se você fez, por exemplo, faculdade de História, que são usadas se, por exemplo, você fez faculdade de Literatura, ou de Português, ou de Filosofia. Vamos falar, por exemplo, das Guerras Gálicas, que é a única fonte que nós temos para saber quem é Júlio César. Lembra de Júlio César, o grande romano? Júlio César e suas conquistas estão narradas nas Guerras Gálicas. Das Guerras Gálicas, nós temos a enormidade de 10 manuscritos. 10. Não são 10.000, são só 10. Heródoto e Homero, nomes admirados, têm menos de 10 manuscritos no curso de filosofia. Também em filosofia, as obras poéticas de Aristóteles têm apenas 5 manuscritos. Quantos tem do Novo Testamento mesmo, irmãos? 6.000. Você não perdeu a conta, né? Ok. Quando nós comparamos, meus irmãos, portanto, essas obras que são cegamente, completamente aceitas, que as pessoas estudam, fazem prova, são aprovados e ganham canudo nessas matérias, o Novo Testamento, que é tão criticado e tenta desacreditar, tem literalmente 1.000 e tantas vezes a mais de manuscritos. Aí eles podem insistir, mas vocês não têm os originais. E é verdade, nós não temos os originais. Mas vamos comparar o quão perto dos originais nós estamos com essas outras obras? Vamos lá. O manuscrito mais antigo que nós temos no Novo Testamento, irmãos, é do ano 120 depois de Cristo. Presta atenção, isso são apenas 87 anos depois da crucificação. Eu diminuí 120 de 33, supondo que Jesus tenha morrido com 33 anos. Acho que não. Apenas 80 e poucos anos depois da crucificação é o manuscrito mais antigo que nós temos. Isso não significa que foi escrito só nessa época, porque na verdade mesmo, uma das cartas de Paulo foi escrito 20 anos, 30 anos, 40 anos depois da crucificação. Isso significa que os manuscritos que nós temos estão apenas 30, 40, 50 anos longe da sua fonte. Agora vamos dar uma olhada nos nossos outros competidores aqui que eu mencionei. As Guerras Gálicas, que eu mencionei, da obra da vida de Júlio César, o manuscrito mais antigo que nós temos é de 900 anos depois do original. E ninguém está destruindo as faculdades de história, dizendo que é uma farsa ler essa obra. Ninguém está protestando. Estão lendo
estão aceitando na parte do conjunto de livros que tem que ler. E fica pior para a filosofia. O manuscrito mais antigo de Aristóteles é de 1400 anos depois do seu original. E ninguém está abandonando o curso de filosofia por causa disso. Mas, por outro lado, querem atacar a integridade literária do Novo Testamento, mesmo que possamos colocar o manuscrito mais antigo a poucas décadas dos textos originais terem sido escritos. E mais, podemos colocar nos dias de homens que conviveram com pelo menos o apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer. Então, meus irmãos, se esses monges, copistas, fanáticos e conspiradores quisessem falsificar o Novo Testamento todo o tempo depois, olha o que eles tinham que fazer. Eles tinham que rastrear centenas, na verdade milhares de manuscritos e destruírem ou adulterarem cada um deles e precisariam, claro, de uma máquina do tempo para tanto. Porque eles tinham que voltar lá no primeiro século, no segundo século, adulterar esses textos porque eles precisam de parecer velhos e assim serem confundidos. E essa é a conspiração do manuscrito. Porque, meus irmãos, adulterar um manuscrito feito no século VI, VII, VIII, IX, X, não adianta de nada, porque a nossa Bíblia é traduzida no conjunto dos manuscritos que nós temos, desde o mais antigo até o mais recente. Então, o primeiro nível de conspiração é a conspiração do manuscrito. Mas não é só isso. Tem a conspiração, segundo nível, dos idiomas. Por quê? Porque Jesus nos ordenou, em Mateus capítulo 28, a pregar o evangelho a todos os povos, correto? O que nós fazemos quando encontramos um povo novo? O que o André fez aqui com os Yanomamis. Traduzimos a Bíblia para a linguagem desses povos. Bem, há 2000 anos atrás, a igreja fez a mesma coisa. E aí, nos primeiros séculos, a Bíblia foi traduzida para o siríaco, para o copta e para o latim. Agora, o trabalho desses copistas fanáticos piorou. Né? Eles teriam que encontrar esses milhares de manuscritos em grego, mudar, falsificá-los, devolvê-los sem deixar nenhuma pista, depois encontrar todas as traduções para o siríaco, para o copta e para o latim, que foram feitas a partir desses manuscritos gregos, e mudar para que estivessem iguais às mentiras que eles contaram nas suas primeiras adulterações. Está complicado, né? Está difícil deles conseguirem fazer isso. Só que, meus irmãos, eu quero saber, no final, quem estava por trás disso. Porque todo esse material estava espalhado por Europa, Oriente Médio e África. Tinha alguém bancando, né, se isso realmente fosse verdade. Esse é o problema com a teoria da conspiração. Ela falha com a realidade. E assim, meus irmãos, o nível 2 da conspiração dos idiomas, mostra que ainda era mais difícil esse tipo de adulteração que as pessoas tanto alegam. Terceiro e último nível de conspiração, a conspiração das citações. Bem, quando a Bíblia começou, meus irmãos, a ser produzida pelos apóstolos, eu me refiro, claro, ao Novo Testamento, anos depois começou um hábito terrível dos chamados pais da igreja. Quem são os pais da igreja? É a geração que veio depois dos apóstolos, certo? Entre eles nós temos Tertuliano, Irineu, João Crisóstomo, Policarpo e muitos outros. E como eu disse, meus irmãos, eles tinham o terrível, o péssimo costume de escrever comentários sobre os textos do Novo Testamento. É, obviamente, estou sendo irônico. E nesses comentários, meus irmãos, eles citavam literalmente os textos do Novo Testamento. Pastor, eles usavam muito ou pouco? Deixa eu dar uma ideia para você. O autor chamado Bruce Metzger comentou que se nós tivéssemos, irmãos, vamos supor que todo o Novo Testamento se perdesse, todos os manuscritos, 6.000 e poucos manuscritos, queimou tudinho, não está tudo no mesmo lugar, mas vamos supor. Como é que a gente faz agora? Como é que a gente vai montar o Novo Testamento? Simples, nós usamos as citações desses homens e dá para reconstituir 95% do Novo Testamento. Deixa eu repetir. Se você não tivesse acesso a nenhum manuscrito, apenas usando o que escreveu Tertuliano, Policarpo, Irineu e todos esses homens, você poderia juntar todas as citações e reconstruir 95% do manuscrito. Então, agora ficou ainda mais complicado o trabalho, esse suposto trabalho, né, desses copistas fanáticos que adulteraram a Bíblia. Por quê? Primeiro, eles teriam que voltar e adulterar os manuscritos em grego, nível 1.
Depois, eles tinham que caçar todas as traduções em siríaco, copta e latim e adulterá-los também. Nível 2. Terceiro, eles tinham que achar todos os escritos de dezenas de pais da igreja e adulterar esses também. Meus irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Ele protegeu a palavra de tal maneira que é incrível quando alguém ainda levanta uma opinião querendo contradizer e você pergunta esses fatos e a pessoa acredita, vamos dizer assim, nessas teorias da conspiração. Porque não há absolutamente nenhuma evidência histórica de que tal adulteração tenha ocorrido. Muito pelo contrário, há uma evidência histórica e científica de que eu posso ficar tranquilo e crer na Bíblia, porque ela é um conjunto confiável de documentos históricos escritos por testemunhas oculares durante o tempo de vida de outras testemunhas oculares. Mas calma que ainda não acabou. Até esse ponto que nós estamos, irmãos, o que a gente comprovou? Nós comprovamos que a Bíblia é um livro muito confiável, um livro histórico muito confiável. Na verdade, talvez o livro histórico mais confiável que já existiu, com todas essas evidências. Mas não é só isso que ela alega ser. Ela alega também que tais documentos, em terceiro lugar, está ali na outra cor, relatam eventos sobrenaturais. Olha o que Pedro fala no nosso texto em 2 de Pedro, versículo 17 e 18. Ele, falando de Jesus, recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vindo dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está falando aqui do que, meus irmãos? Do encontro no Monte da Transfiguração. Claro, ele está falando não de um evento humanamente fantástico, isto é, um evento de superação humana. Olha que coisa legal que ele fez. Não, ele está falando de um evento sobrenatural. O que é um evento sobrenatural, meus irmãos? Não é eu treinar e correr mais do que o Usain Bolt. Isso é fazer uma coisa sobre-humana, certo? Que provavelmente eu nunca conseguiria. Mas o que ele está falando aqui é de uma coisa sobrenatural, uma coisa que não há como ser feito por nós humanos. Está acima do nosso natural. Não estamos falando, meus irmãos, sobre sugerir que aconteceu, mas algo que de fato aconteceu. E para ilustrar isso, Pedro, em seu texto, menciona o ocorrido no dia da transfiguração, quando o rosto de Jesus brilhou, e ele foi visitado por Moisés e Elias, e o mesmo Pedro, ficou tão assim sem saber o que fazer, que ele disse o quê? Senhor, quero descer nunca mais isso aqui. Bora fazer uma tenda para você, outra para Moisés, para Elias, a gente dorme no relento, não tem um problema. Tão maravilhado que ele ficou. Ele lembrou disso como um evento sobrenatural que a Bíblia defende como tendo realmente acontecido. Quais são eventos sobrenaturais, irmãos? Que tal uma mulher com hemorragia há 12 anos ser curada instantaneamente? Que tal uma menina de 12 anos que havia morrido sendo ressuscitada, sendo trazida da morte? Que tal um homem enterrado há 4 dias sendo trazido da morte? Nós estamos falando, meus irmãos, de cegos, mudos, coxos de nascença sendo curados. Nós estamos falando, meus irmãos, de milhares de homens e mulheres sendo alimentados com apenas alguns pães e peixes. Nós estamos falando de um jovem de 30 e poucos anos que andava sobre o mar e acalmava a tempestade. Sobrenatural. E nós estamos falando do meu preferido. Sexta-feira, morto. Domingo, vivo. E esse que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. 500 testemunhas viram isso aqui. O sobrenatural. Documentos históricos são confiáveis. E esses documentos históricos já têm se comprovado que são confiáveis. Afirmam esses relatos de eventos sobrenaturais. E não é tudo. Tais eventos não foram à toa. Eles não aconteceram, meus irmãos, porque Jesus está dizendo assim, fiz um milagre hoje. Não. Tinha propósito, tinha objetivo. E qual é? Está lá colorido. Ocorreram em cumprimento de profecias específicas. Queridos, são dezenas e dezenas de profecias no Antigo Testamento que encontram seu cumprimento unicamente em Jesus.
É por isso, meus irmãos, que certo homem escreveu um livro e colocou o título Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É preciso mais fé para descrer disso do que acreditar. O Antigo Testamento previu que ele nasceria em Belém, Miqueias 5:2. O Antigo Testamento previu que ele nasceria de uma virgem, Isaías 7:14. O Antigo Testamento previu que ele morreria entre bandidos, cercado de gentios, teria mãos e pés furados, sentiria sede, não teria os seus ossos quebrados, que teria suas vestes divididas e lançadas sortes. Tudo isso em um único texto, Salmo 22. Eu não tenho tempo, meus irmãos, mas é um após o outro, profecia após profecia, confirmando o evento sobrenatural como cumprimento de profecias específicas. Existe um texto, irmãos, que ele é tão do Novo Testamento, que quando o judeu de hoje, ele não entende nada de Bíblia, diga de passagem, a não ser o judeu ortodoxo, aquele da trancinha, da roupa preta, o resto não sabe nada. Se você para um judeu nas ruas de Jerusalém e lê esse texto para ele, sabe o que ele fala? Por que você está lendo para mim um texto do Novo Testamento? Por que você está lendo para mim um texto sobre Jesus? Sabe qual texto me refiro? Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. O judeu, imediatamente, ao ouvir Isaías, capítulo 53, diz: por que você está me lendo sobre Jesus? Sabe por quê? Porque são profecias específicas, detalhadas, que se cumpriram na pessoa do nosso Salvador. Neste caso, 800 anos depois. Se eu dissesse para você que semana que vem você vai acontecer isso e isso na sua vida, você voltaria comigo e diria assim: vejo que és profeta, não é verdade? Semana que vem o seu chefe vai lhe chamar e vai lhe dar as contas. Só não gosta muito desse tipo de profecia, a pessoa gosta de coisa boa, né? Daqui a pouco você vem aqui, no versículo, eu estou indo para a contadora, para ver meus documentos, realmente. Não gostei muito não, mas vejo que és profeta. Isaías, meus irmãos, 800 anos antes do anjo aparecer para Maria, escreveu essas palavras. O texto de Salmo 22 que eu mencionei foi 1000 anos antes. O texto de Miqueias, que diz que ele nasceria em Belém, foi 400 e tantos anos antes. Por isso que Pedro diz, meus irmãos, no nosso texto, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Porque ela serve como o quê? Como uma lâmpada, como uma candeia, como um farol que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Vamos terminar a nossa definição? Tem a última parte. E alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Para essas profecias terem se cumprido, é óbvio que ele está alegando que sua origem não é humana. E aí Pedro, no nosso texto, termina dizendo o seguinte, versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eis a razão, meus irmãos, pela qual essas profecias se cumpriram centenas e até milhares de anos depois. Porque era a inspiração, era a revelação de Deus para esses homens. Apesar disso tudo, as pessoas continuam levantando objeções. Uma última objeção que eles levantam. Esse livro foi escrito por homens.
E aí eu tenho uma novidade para essas pessoas. A não ser agora que a inteligência artificial está fazendo tudo, todos os livros que nós temos foram escritos por homens. Em todos os livros que nós estudamos, nós temos conhecimento humano escrito por homens. A diferença, meus irmãos, é que nós construímos cursos e carreiras inteiras em cima desses escritos, quer seja no direito, quer seja na medicina, quer seja na engenharia, na arquitetura. Nós confiamos nisso, nós tomamos conselhos, inclusive orientações para nossas vidas, em coisas que homens escrevem. Porque a mesma sociedade que está desprezando a palavra de Deus, está colocando o livro de autoajuda e daquele guru, coach, lá em cima. Como se fosse realmente algo que pudesse mudar, transformar a vida dessas pessoas. Mas todas as fontes humanas são falíveis. Mas é nesse ponto que Deus entra novamente e toma esses escritos que nós estamos falando nas Escrituras e dá a eles a autoridade da sua inspiração. Inspiração, meus irmãos, que fica comprovada na coesão interna desses 66 livros. Como eu disse, escrito por quase 40 autores, ao longo de 1.500 anos. Detalhe, autores que, em sua grande parte, nem se conheceram. Inspiração que fica comprovada na credibilidade de dezenas e dezenas de profecias que se cumpriram, mesmo ao longo depois de longos períodos de tempo. Inspiração que fica comprovada na corroboração literária de um livro escrito em 3 línguas, por 3 continentes, por esses cerca de 40 homens, e homens que não se conheceram, mas manteram a mesma mensagem de Gênesis até Apocalipse. E nossa igreja tem comprovado isso. Quantas vezes, meus irmãos, eu estou pregando em um determinado livro, e eu tenho certeza que acontece com você, que acontece comigo, eu fico lembrando do que vimos no outro livro. E o que vimos na outra carta de Paulo. E que vimos no Evangelho de João. Por quê? Porque a Bíblia explica a Bíblia. Essa coesão interna é a proteção de Deus sobre a palavra dele. Portanto, eu escolho crer na Bíblia, porque ele é um conjunto confiável de documentos históricos, escrito por testemunhas oculares durante o tempo de vida de outras testemunhas oculares. Tais documentos nos relatam eventos sobrenaturais que ocorreram em cumprimento de profecias específicas e alegam que seus escritos são de origem divina e não humana. Eu quero deixar claro que o objetivo da mensagem de hoje não é defender as Escrituras. Porque eu concordo com o que escreveu Charles Spurgeon. Eu defender a Bíblia seria como precisar defender um leão. Ora, solte as suas correntes e ela defenderá a si mesma. Alguns dias atrás, semanas atrás, nossos jovens assistiram um filme aqui, que eu li o livro há mais de 30 anos, de um jornalista que decidiu desacreditar a Bíblia. E saiu na sua pesquisa, viajando. E hoje, ele é um irmão em Cristo nosso. Por quê? Porque ele foi agarrado pelas garras do leão chamado Palavra de Deus. Se você está aqui essa noite e você não acredita no que eu estou falando, o meu desafio para você é o seguinte. Começando amanhã, começando pelos Evangelhos, comece a ler a Palavra de Deus. Passando os Evangelhos, você vai conhecer o que aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus no livro de Atos. Depois você começa a ler os escritos de Paulo, de João, de Pedro. Eu aposto que você não será a mesma pessoa. Que a palavra de Deus vai alcançar rincões no seu coração e na sua mente que estão intocados. Talvez apenas com a religiosidade lá ou uma fé superficial em Deus. E você vai poder encontrar uma fé verdadeira. Então nós não estamos, irmãos, aqui defendendo as Escrituras. Nós estamos celebrando as Escrituras. Porque sem a palavra de Deus, eu e você estaríamos perdidos. Tateando no escuro. Estaríamos sem Deus, sem ter como conhecê-lo e vivendo milhares de anos esmagados sobre o pecado e as consequências que ele traz ou trouxe por causa da ignorância que estaríamos para com o nosso Deus. Além disso, como é que sem ela nós saberíamos que somente a graça, somente a fé, somente Cristo, se não fosse somente pela Escritura? Que Deus nos dê, meus irmãos, este amor, esta gana, esta paixão de conhecer a sua palavra a cada dia e fazê-la conhecida também. Oremos. Deus querido, que possas nos ajudar, ó Deus, a conhecer mais da tua palavra, a mastigar esse conteúdo que recebemos hoje,
que isso tenha fortalecido ainda mais a nossa segurança e nosso desejo de conhecer a Tua palavra. Porque através dela o Senhor já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, como o próprio apóstolo Pedro escreveu. Nós possamos, ó Deus, aprender cada dia do Senhor, do Teu caráter, da Tua pessoa, do Teu querer, da Tua vontade, e aprender assim através da palavra de Deus. Obrigado, ó Deus, pelos homens que deram da sua vida, deram do seu tempo, deram da sua segurança ao longo de séculos para que a palavra de Deus chegasse até mim. Quero agradecer porque eu tive o privilégio de ver irmãos queridos debruçados em cima dos manuscritos, traduzindo inclusive a versão que nós usamos na nossa igreja. Meu coração se enche de gratidão e ao mesmo tempo de admiração por irmãos assim, que doaram do seu serviço, porque sabem do poder que o leão e a palavra de Deus tem para alcançar mentes e corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos terminar, meus irmãos, com um cântico que fala exatamente da alegria de sabermos aquilo que está escrito nas Escrituras. Vamos colocar de pé e cantar o que está escrito.